perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Eu e minha mãe externamos a gratidão ao pastor e a cada um de vocês. Que aqui possa crescer cada vez mais. E eu creio que aquilo que está escrito em Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, eu creio que acontecerá sobre esse templo. João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é... Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... Para fechar, versículo 16. João 3, versículo 16, para fechar a nossa leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor falou desde a primeira oração até o louvor que foi entoado. Uma coisa queremos te pedir, Senhor. Continua falando aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. Grato eu sou pela tua presença. Grato eu sou porque o Senhor nos deu graça, Pai, de entrar mais um ano te adorando, te glorificando, te bendizendo. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Sente dando glória a Deus. Amados, me empreste a sua atenção, eu prometo que eu vou ser direto e objetivo, mas eu tenho algo de Deus para você. Eu estava meditando e orando essa tarde, e o Espírito Santo queimou no meu coração algo muito forte, e eu quero compartilhar com vocês. Amados, nós sabemos que o ministério de Jesus vai ser um ministério totalmente diferente, porque Jesus vai se preparar durante 30 anos para um ministério de 3 anos e 6 meses. É interessante, porque quando a gente observa, Jesus, para chamar a atenção do povo, ele vai dizer: já não vos prego um evangelho só de palavra, mas eu vos mostro o poder de Deus. É interessante porque aonde Jesus passava decorria milagre, acontecia algo sobrenatural. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que para viver o sobrenatural, nós temos que sair do natural. Porque quem quer andar uma vida espiritual, precisa querer viver no sobrenatural. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus, ele multiplica pão no deserto. Mas ele só não multiplica os pães. O que ele faz? Ele ainda cura, e é através da palavra. Nós vamos observar que a Bíblia vai dizer que certa feita um cego grita Jesus, Jesus filho de Davi, e esse cego vai ser curado. Nós vamos observar que em Lucas capítulo 13, versículo 11, a Bíblia vai descrever que tinha uma mulher que sofria há 18 anos
de um encurvamento. Só que é interessante porque as sinagogas estavam cheias, a sinagoga tinha muita gente, mas não tinha o mover de Deus. A sinagoga tinha a oratória, a hermenêutica, a explicação da Torá, mas não tinha a presença de Deus. E é engraçado porque tem uma mulher que sofre há 18 anos lá, e Jesus entra, e quando Jesus olha para essa mulher em um culto, Jesus cura aquela mulher. Só que eles vão indagar Jesus, eles vão questionar, porque não é lícito fazer milagre em pleno sábado. Só que Jesus vai responder: vem cá, se vocês vissem uma das suas ovelhas caindo em um buraco, vocês não fariam de tudo para tirar a ovelha desse buraco? Se a vida de um animal para vocês tem valor, a vida de um ser humano para mim tem muito mais. Aí você para olhar, Mateus capítulo 12, versículo 9, tem um homem com a mão ressequida, e Jesus vai curar onde esse homem? Dentro do templo. Aí você para olhar João capítulo 5, eles criam um ódio de Jesus, porque Jesus vai dizer que não veio fazer a vontade do homem, mas a vontade de seu Pai. E essas pessoas começam a ficar revoltadas. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei começam a perseguir Jesus, ao ponto que nós vamos observar que eles queriam ser o centro das atenções. Só que agora para quem estão ouvindo, para quem estão olhando, é para Jesus. E você sabia que quando você tem unção você é perseguido? Você sabia que quando você tem uma chamada você é caluniado? Porque as pessoas só caluniam porque elas nunca conseguiram construir o que você está gerando. Vou repetir: quem te persegue queria estar vivendo o que você está vivendo. Quem te calunia queria poder vivendo o que você está vivendo hoje. E é interessante porque a Bíblia vai descrever que Jesus sempre veio para trazer paz, sempre veio para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia vai descrever que agora em João capítulo 3, Nicodemos chega até Jesus, só que ele chega de noite. E uma das coisas que nós não podemos esquecer é que Nicodemos ocupava 2 cadeiras. Ele fazia parte do Sinédrio, que era composto por 71 cadeiras. E o Sinédrio fazia o quê, pastor? Compunha leis civis e criminais e religiosas. E a segunda coisa, Nicodemos era fariseu. E agora você vai entender o porquê importante desse encontro. Primeira coisa que nós vamos observar, que um fariseu, ele nunca sentava com publicanos e pecadores. Quando você olha para Lucas capítulo 15, versículo 2, a Bíblia vai descrever que os fariseus chegam até os discípulos de Jesus e perguntam: por que o vosso mestre senta com publicanos e pecadores? Porque eles odiavam. E outra coisa que você vai observar do fariseu, é que o fariseu, ele achava que ele ia entrar no reino dos céus por obras. Tanto que você olha para Lucas capítulo 18, versículo 9, aonde a Bíblia vai descrever que o fariseu está orando em pé na sinagoga e está dizendo: eu dou o dízimo de tudo que tenho, jejum 3 vezes por semana. Por quê? Porque ele achava que ele entraria no reino dos céus por obra. Aí você olha para Romanos capítulo 4, aonde a Bíblia vai dizer que Paulo vai mostrar que ali para os judeus nós não vamos entrar por obras, e sim por intimidade. Porque o fariseu acreditava que Abraão tinha sido justificado pelas obras e não pela intimidade. É mais ou menos assim. Um fariseu, ele não conhecia só os 10 mandamentos, ele conhecia os 613 preceitos da lei. Ou seja, ele sabia citar toda a Torá. E sabe o que é mais interessante? Quando você vai e olha um menino de Israel, um menino judeu, ele tem entre 12 anos de idade, ele já pegou a sua maior idade. Mas ele sabe citar todo o Velho Testamento todinho, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Eles conheciam, era o estudo deles, conhecer toda a lei, toda a Torá. Só que uma das coisas que me chama a atenção, que Nicodemos conhecia os 603 preceitos da lei. Nicodemos era fariseu ao ponto de ele achar que iria entrar no reino dos céus por obras. Aí você para olhar Mateus capítulo 23, aonde Jesus vai falar com os fariseus. E uma das coisas que me chama a atenção
é que Jesus ali no capítulo 23 de Mateus, ele vai chamar a atenção dos fariseus dizendo, para eles não fazerem mais as suas orações prolongadas para roubar dinheiro das viúvas. E o fariseu, ele se achava dono de tudo. Ele se achava o máximo, ele se achava dono de todo mundo. Era ele o perfeito, ninguém merecia nada. Eu não sei se você já conheceu aquela pessoa que ele acha que ele é melhor em tudo, que ele acha que ele é o cara, que ele acha que ele é o bom. É mais ou menos assim, meu pastor. É como se fosse brincar de pique-esconde com o fariseu, mas não dava para brincar de pique-esconde com o fariseu, porque ele mesmo se achava. Aí você para analisar o quê? No Mateus capítulo 23, versículo 8, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus vai dar um brado dizendo, a ninguém vos chamei-vos de pai, porque pai só existe um, que está no céu. Aí Jesus, o maior sermão que Jesus vai trazer para quebrar os fariseus é sobre o jugo deles. Porque eles queriam ser perfeccionistas em tudo. Eles queriam ser perfeitos em tudo. Só que Jesus em Mateus capítulo 11 vai dizer o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. Pega essa palavra profética. Não é jugo religioso, não é religião, mas é o fardo de Deus que é leve. Nós não estamos debaixo de uma religião. E quando você para olhar, fariseu não senta para ouvir ninguém. Só que uma das coisas que me chamou a atenção, por que Nicodemos está indo à noite para ver Jesus? Mais ou menos assim, porque ele está com vergonha do que as pessoas vão dizer dele. Será que tem pessoas aqui que têm vergonha de andar com a Bíblia? Será que tem pessoas que têm vergonha de dizer que são cristãs? Você lembra do que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16? Eu não me envergonho do evangelho. Você não está entendendo, eu vou repetir. Nós não temos que ter vergonha daquilo que Deus está gerando dentro de nós. Nós não temos que ter vergonha daquilo que Deus está fazendo. Aí você para olhar, Nicodemos está indo de noite porque ele está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar. E mais interessante ainda, por quê? Porque Nicodemos chega diante de Jesus e está chamando Jesus de mestre. Pastor, por que isso? Porque nenhum fariseu elogiava ninguém. Só que tem uma coisa que você precisa entender. O quê? Nem todo elogio é sincero. Tem gente que te elogia só para ver a tua queda. Eu vou repetir. Tem gente que diz, olha como você prega muito. É querendo ver se entra a soberba para estragar aquilo que Deus tem contigo. Eu vou repetir. Quando Nicodemos está elogiando Jesus, ele vai dizer, vejo que tu és mestre vindo de Israel. E as obras que tu faz mostram o reino. Nicodemos é um religioso que só tem a Torá como conhecimento, mas não tem intimidade com Deus. Eu vou repetir. Tem pessoas que vão fazer aquele propósito de ler a Bíblia em um ano, sendo que o que Deus está querendo é intimidade. Tem pessoas que vão querer fazer aquele propósito, porque eu vou ler a Bíblia toda. Não, comida boa você lê devagarzinho, você come devagar. Deus está dizendo para alguém, está na hora de parar de querer ler a Bíblia e começar a meditar nela, começar a querer ser alimentado por ela. Porque o problema não é ler a Bíblia. O problema é se a Bíblia está sendo alimento para você. Porque tem gente que está usando a Bíblia como tabu religioso. Aí o mais interessante, Nicodemos está elogiando Jesus, só que Jesus não vai se encantar por esse elogio. Você lembra em Marcos capítulo 11 que o povo gritou, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? E o mesmo povo que gritou Hosana agora grita crucifica, crucifica. Porque a mesma pessoa que te aplaude é a mesma pessoa que te derruba. Aí você para olhar. Jesus não se encanta com elogio. Aí mais interessante ainda, quando ele diz, vejo que tu fazes, tu manifesta o reino.
Por que Nicodemos está dentro do templo, mas não está mostrando o poder de Deus? Nicodemos tem um cargo religioso, mas ele não tem a presença de Deus. Vou repetir. Tem pessoas na nossa geração que estão vivendo dentro de um templo vazio. E sabe o que acontece? Quando esse templo vazio acontece nas nossas vidas, a gente só entra no culto para ir. A gente só vai por ir, porque a gente não tem mais prazer de estar lá. Quando você olha para Apocalipse capítulo 2, versículo 4, você vê a igreja de Éfeso. E dentro da igreja de Éfeso é mais interessante, por quê? Porque o culto estava rolando ok, o tempo estava tocando tudinho certinho, só estava faltando o principal, a presença de Deus. Tem gente aqui que está vindo para o culto por vir, mas cadê a intimidade? Cadê a essência? Cadê o propósito? Cadê a unção? Porque não é só vir no culto, mas é se entregar para Ele. Será que você sente prazer de servir a Deus? Será que você sente prazer de adorar o nome do Senhor? O que Deus vai chamar a atenção deles é: volte ao primeiro amor. Você tem que ter prazer de buscar, você tem que ter prazer de mergulhar, você tem que ter prazer de sentir a presença de Deus. Mas por que não quer orar mais? Por que não quer mais sentir a presença de Deus? Na tua casa você não ajoelha mais. Por quê? Por que você não busca dentro da tua casa mais? Tem lugares que as pessoas falam assim: não, eu vou para o meio do mato. Mas tem lugar que não é nem bom você ir. É melhor você buscar dentro de casa, dependendo da situação. Porque tem lugares aí que se desmonte, mas já virou um cobertor de fariseu. Aonde eles vão ficar olhando a oração do povo. E só vai dizer assim, só vai ficar vendo a oração e vai dizer: olha lá, Deus não vai receber aquela oração. Então Deus está querendo pessoas que entrem no secreto. Eu vou repetir. O que você faz em quatro paredes é o que vai ser manifesto na tua vida nesse ano de 2025. Quem você busca no... não, eu vou repetir. Tem um glória ali, tem um glória aqui. Mas eu vou repetir. O que você busca no secreto é onde vai ter resposta no ano de 2025. Tem uma seara que Deus quer fazer na tua história. E é mais interessante, por quê? Porque você olha que Nicodemos não tem vontade de buscar. Nicodemos é mais ou menos assim, ele tem dinheiro, ele é bem requisitado na sociedade, mas diante de Deus ele é igual à igreja de Laodiceia. Pobre, cega, nu e miserável. O que adianta tu ter o melhor carro, mas não ter vida com Deus? O que adianta tu ter melhor casa, tu ter o melhor de tudo nessa terra, mas não ter nada diante de Deus? Nicodemos é mais ou menos uma Marta, que está preocupada em servir, mas não tem nada de Deus para dar. A questão não é servir. A questão é se você tem algo de Deus para dar. Como que uma pessoa vai alimentar outra se dentro dela não tem nada de Deus? Chega de pessoas vazias que não tem nada de Deus, só tem uma aparência. Tá bonito por fora, mas dentro dele está um podre. Aí você para olhar. Nicodemos é aquele tipo de pessoa que você, quando lê Ageu capítulo 1, versículo 9, você vê que o povo construiu casas luxuosas. Ali vai dizer casas apaneladas, casas luxuosas. Eles construíram para si, mas não construiu nada para Deus. Eu vou repetir. O que você quer construir para Deus esse ano? O que você quer gerar diante de Deus esse ano?
Não, eu vou repetir porque alguém precisa entender essa palavra. O que você vai construir para Deus? Ah, pastor, eu vim pela campanha da minha vida sentimental, eu vim pela campanha da minha vida financeira. Não, Deus está procurando pessoas que queiram construir para Ele algo. O que você vai construir para Deus? Aí mais difícil ainda. Nicodemos tem tudo. Está servindo. Só que quando você olha para Mateus capítulo 7, vai dizer assim: Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, fiz sinais de prodígio em teu nome. Senhor, curei enfermos em teu nome. Senhor, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, maldito. Porque eu não vos... O conhecer ali no hebraico significa você nunca teve intimidade comigo. Deus não está querendo que você só sirva a Ele. Deus está querendo te conhecer na adoração. Deus não está querendo que você só faça a obra. Deus está querendo te conhecer na busca por Ele. Tem alguém que precisa querer buscar. Tem alguém que precisa querer adorar. E olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Irmão, isso aqui é uma pancada, pastor. Por quê? Porque Deus está dizendo: esquece tudo que você viveu lá atrás e vamos começar do zero. Nós vivemos no meio de pessoas que dizem assim: ah, porque no passado eu fui arrebatado, no passado Deus me visitou em sonho, no passado Deus fez isso, no passado eu era usado. E hoje, Deus não quer saber do teu passado. Deus quer ver o teu hoje. Quantas pessoas estão vivendo do passado na nossa geração? Ah, porque no passado você via que tinha um circo de oração que orava e o fogo descia e você nem ora. E quer falar do circo de oração? Você nem busca. Ah, porque ninguém me entende, vai para o joelho, ora. Que Deus vai mostrar o que tem que ser feito na tua vida. Jesus está virando para um fariseu e está dizendo: começa do zero. Porque tudo que você fez aqui não tem nada de mim. E se Deus olhasse hoje e falasse: você nunca construiu nada para mim? Sabe qual é o problema? Que Deus não fala com pessoas que não se entregam para Ele. Vou repetir. Deus só fala com quem busca Ele. Porque pessoas que se entregam para Ele, vai ouvir a voz dEle e Ele vai falar: não faz isso, vai desse jeito, não vai nesse caminho, vai por esse, não vai assim, vai desse jeito. Não, vou repetir. Quem ouve a voz de Deus não se corrompe no mundo. Quem ouve a voz de Deus é separado. Quem ouve a voz de Deus... Aí Nicodemos olha e diz: como o homem sendo velho pode nascer de novo? Pera lá. O cara é religioso, meu pastor. O cara cuida da sinagoga. E na hora que Jesus fala das coisas espirituais, não sabe discernir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode um cego guiar outro cego? Por quê? Porque os dois vão cair no buraco. Então não aceita liderança que é cega na tua vida. Porque líder tem visão. Líder tem propósito. Não, eu vou repetir. Tem gente que só está vivendo a letra. Não, mas hoje tu vai viver o espiritual. Tem gente que só está querendo viver uma caneta. Não, hoje tu vai sair da caneta e vai viver na vida. O Espírito Santo me mostrou algo como se fosse sendo gerado, construído. E Deus está dizendo para alguns aqui: eu quero contemplar, eu quero completar aquela obra que eu comecei. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Vai ter completamento de Deus, vai concluir aquilo que Deus tem. Deus está dizendo: ninguém vai parar a obra que eu tenho contigo, ninguém vai parar o ministério que eu tenho contigo, ninguém vai parar a chamada. Escuta o que eu vou falar de Deus, pelo que Deus tem na tua vida. Se alguém tentar parar, Ele tira a vida. Absalão tentou parar o propósito de Deus.
Foi a vida dele que foi ceifada. E eu repito com toda ousadia no Espírito Santo: ninguém vai parar o que está sendo construído aqui. Ninguém vai parar a obra que está sendo gerada. Levante a tua mão, que aquele que começou a boa obra há de terminar. Deus não vai deixar nada pela metade na tua vida. Deus não vai deixar nada pela metade na tua história. Aí você para olhar. Como um homem sendo velho pode nascer de novo? Jesus olha para ele e diz: quem não nascer da água e do Espírito. Água aqui, símbolo de arrependimento. Qual era o batismo de João? Arrependimento. Era uma simbologia. O batismo se trata de uma simbologia de arrependimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ladrão da cruz foi batizado, mas ele teve um arrependimento dentro dele. O que Deus está querendo de você é arrependimento. O que Deus está querendo de você é um arrependimento genuíno, um arrependimento puro, um arrependimento verdadeiro. Deus não quer que você peça perdão pelos seus pecados, porque quem pede perdão pode tornar a fazer de novo. Deus quer que você se arrependa. Porque quando você se arrepende, você sente a dor. E quando você sente a dor, você não quer mais. E sabe o que me chama a atenção? Que quando você olha para a água no Velho Testamento, Isaías capítulo 32, versículo 15, Ezequiel capítulo 36, versículo 24 ao 28, você vai ver que a água se trata de uma purificação por dentro, não por fora. O que você está dizendo com isso, pastor? O evangelho não quer mudar por fora de você. O evangelho quer mudar por dentro. Evangelho quer trazer mudança dentro, não fora. Porque fora você cuida com roupa, sapato, tudo. Mas dentro só o Espírito Santo pode mudar. Não, eu vou repetir. Tem algo que vai ser lavado aí dentro. Tem algo que vai ser purificado aí dentro. Tem algo que vai ser limpo aí dentro. Deixa Deus limpar dentro de você. Deixa Deus lavar dentro de você. Porque o que Deus quer fazer começa por dentro. Pastor, o que você está dizendo? Se você está magoado com o teu irmão, está dizendo: eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Deus não recebe o teu culto. Porque eu não vou com a cara de ciclano. Aqui você não veio para ir com a cara de ninguém. Aqui você veio para adorar. Aqui você veio para buscar. Aqui você veio para servir. Tem venenos que estão te destruindo por dentro. E Deus está dizendo: está na hora de limpar aí dentro. Irmão, às vezes a ira que você está sentindo do fulano é tão grande que você fica desejando mal para ele, é capaz de você morrer e ele sambar no teu caixão. Não deixa mais isso te destruir, não. Não deixa mais isso te aprisionar, não. Como que uma pessoa fala que serve a Deus, mas não consegue perdoar o seu próximo? Isso não é amor. Quer dizer que se ele estiver lá no céu, aí você falar assim: ele está aí, então eu vou para o inferno. Só pode. Primeira coisa que você precisa entender, que Deus quer mudar dentro de você. A Bíblia diz: segui a paz com todos. Não, você não está entendendo. Se não consegue aguentar o seu irmão, pede para Deus te ensinar a suportar ele. Mas não ora para Deus matar ele. Ora para Deus te dar graça e vocês viverem juntos. Jesus não mudou com um beijo de Judas. Jesus continuou sendo Jesus. Não, vou repetir. Quem muda por causa de falsidade nunca foi verdadeiro diante de Deus. Aí você para olhar. Quem não nascer da água, arrependimento. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 37, você vê os homens perguntando: o que nós devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo? Pedro responde no versículo 38: arrependei-vos. O segredo para ser cheio é você se entregar aqui. O segredo para ser cheio é você renunciar aqui. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está falando.
Uma pessoa cheia de Deus nunca vai aceitar as práticas do mundo na vida dela. Uma pessoa cheia de Deus nunca vai aceitar as músicas seculares na vida dela, porque enquanto ela está cantando uma música secular, ela podia estar adorando a Deus com outros louvores diante de Deus. Sabe qual é o problema? Que quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, agora eu te faço a pergunta: você está disposto a começar do zero diante de Deus? Você está disposto a começar do zero esse ano diante de Deus? Falar, não, quer saber? Eu vou construir uma vida melhor, porque eu tendo uma vida melhor com Deus, tudo vai vir. Você fez o plano da casa, mas não preparou o quartinho de oração. Você fez o plano para tudo, para a família, para tudo. Mas você esqueceu do principal, e a intimidade. Tem gente até hoje que não sabe o que é oração. Por quê? Porque ele acha que oração é só ele falar. E na hora que Deus quer falar, tu vai embora. Não, pastor, eu não consigo orar mais de 1 hora. É 10 minutinhos porque eu não tenho mais o que falar. Você já viu aqueles irmãos antigos? Que quando eles oravam, eles falavam. Aí daqui a pouco eles calavam a boca. Aí ficava, Outro ficava, aleluia. Sabe o que é isso? É porque Deus estava falando. Não, eu vou repetir. Quando tu terminar de falar, agora deixa ele falar. Quando tu terminar de falar, agora ele vai falar. Quando foi que tu ouviu a voz de Deus em oração? E eu vou falar com toda clareza. Tem enfermidades que Deus permite chegar na nossa vida para a gente ficar mais sensível para Ele. E eu vou repetir. Deus vai quebrar a gente esse ano para ver se volta a ser crente. Aí você olha. Como você quer ser cheio do Espírito Santo se você nem conversa com Ele? Como você quer ser cheio da presença de Deus se você não sabe nem quem é a pessoa do Espírito Santo? Para que ele veio? E eu vou repetir porque você precisa entender que se o Espírito Santo usasse as pessoas que não se separam do mundo, Jesus não precisava vir. Porque Jesus veio para tirar o pecado. E ele disse, olha, quando eu for para o Pai, eu vou vos deixar quem? O Consolador. Você pode estar no pior dia da tua vida, que o Espírito Santo vai estar lá dizendo, eu te amo. Não vou repetir, o Espírito Santo está dizendo para alguém, você é útil, você é especial, você é diferente. Ei, essa depressão não vai te parar, essa depressão não vai te destruir. O Espírito Santo ainda quer fazer uma obra. O Espírito Santo ainda quer fazer algo. Você já imaginou aonde era para você estar no seu grau de intimidade com Deus hoje? Esses últimos dias Deus falou assim para mim, queria te usar mais, mas você se limita. Deus quer usar mais, só que a gente se limita. Aí você para olhar, quem não nascer da água, arrependimento, e do Espírito. Espírito vem do alto. A maior forma que você é cheio de Deus é quando você mostra o reino dele. Vou repetir. Quando você mostra o reino de Deus, significa que você tem a vida eterna. Alguém já chorou sentindo a presença de Deus perto de você? Você já foi boca profética na vida de alguém quando alguém estava em crise? Deus está dizendo para alguém, a forma de mostrar o reino é essa.
Deus não está procurando pessoas que queiram públicos. Deus está procurando pessoas que se diminuam para Ele crescer, para Ele aparecer, para Ele chegar, para Ele vir. Quem não nascer da água e do Espírito, se ainda tem prazer de falar da tua velha natureza, então deixa eu falar um negócio para tu. Tu ainda não nasceu de novo. Porque quando você olha para a tua velha natureza, você devia ter vergonha do lixo que você era. Estava sentado numa mesa e alguns homens, um abençoado virou e falou: porque no passado eu era assim, no passado eu era traficante, no passado eu era aquilo, enchendo o peito. O Senhor virou na mesa e falou: eu tinha vergonha de falar quem eu era no passado. Porque hoje Deus me lavou pelo sangue dele. Teu passado não é lugar de orgulho, teu passado é lugar de vergonha. Teu passado não é lugar de honra, teu passado é lugar de desonra. Porque Deus está querendo alguém que olhe para o futuro e diga: eu quero ser uma nova criatura. É num novo nascimento que você vê uma pessoa que era usada no tráfico, agora dando glória para Deus. É no novo nascimento que você vê uma pessoa que era depressiva, agora não tem mais depressão. Se nós não lutarmos para sair da velha natureza, nós nunca vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque Espírito Santo se trata de aquebrantamento, se trata de uma vida separada. Ao ponto que Abacuque vai dizer: renova, agora, não, no meio dos anos. Só tem renovo que vem quando é quebrado. A nação de Israel estava sendo tratada, amassada, para viver um renovo. Está preparado para viver um renovo? Então se deixa Ele te quebrar por dentro. Quando foi que a tua alma gritou em oração? Quando foi que o teu corpo tremeu em oração? Quando foi que você falou: meu Deus, eu sou pequeno, eu não sou nada. Chega de estrelismo na nossa geração. Precisamos de pessoas que venham adorar de verdade. Quando é que você fez um culto para Deus? Quando é que você rendeu algo diante de Deus? O Espírito Santo está querendo mais. Billy Graham diz, porque tinha as manifestações de cura, sinais, prodígios, acontecia algo sobrenatural nos cultos de Billy Graham. Mas por quê? Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Benny Hinn diz a mesma coisa. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o culto não é mais um culto. É um sobrenatural. O Espírito Santo quer visitar pessoas aqui. O Espírito Santo quer tocar em vidas aqui. O Espírito Santo quer derramar avivamento aqui. Eu ainda acredito que o maior avivamento vai vir nessa terra. Eu ainda acredito que o Espírito Santo vai derramar algo que ninguém vai conseguir aguentar. Assim como Ezequiel caiu por conta da glória de Deus ao chão, assim como João caiu na ilha de Patmos ao chão, assim como Daniel se prostrou, eu ainda acredito nessa glória. Eu ainda acredito nessa marca. Uma glória que não me deixa de pé, mas prostrado. Quantos amam a mensagem da cruz? Eu não gosto porque é dura. Tu tinha que olhar quem tu era antes da cruz. Por que a igreja não quer mais hinos que te levam a ensinar a adorar a Deus? Vemos pessoas se degladiando por púlpito, mas não vemos ninguém mais querendo a face de Deus. A oração de Moisés não foi para pedir nem ouro e nem prata. A oração de Moisés foi: me deixa ver a tua face.
Que loucura. Você teria coragem, em oração, de pedir para Deus dentro do seu quarto: eu quero ver a tua face. Quem não nascer da água e do Espírito. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer que Jesus vira para Nicodemos e diz: o que é nascido da carne é... Quando você gosta das coisas da terra, você é o quê? Ah, você pegou. E quando você gosta das coisas do Espírito, você é o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta, como diziam os meus antigos professores. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai mostrar quem você é no decorrer da sua caminhada. O Espírito Santo está mandando falar algo, eu tenho que falar. Quando tu aprender a buscar as coisas do Espírito, você é liberto da pornografia. Quando tu aprender a buscar as coisas do alto, tu vai ter controle da tua natureza. Quando você vê pessoas que não têm controle de si, não têm domínio do seu corpo, é porque eles não têm busca no Espírito. Porque até o Espírito me ensina a controlar minha natureza. José correu do pecado, por que você fica? João Batista preferiu viver com a verdade e ser decapitado do que viver com a mentira. A igreja não pode ficar debaixo de mentira. A igreja tem que ficar debaixo da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Altar que cobre mentira, altar que cobre pecado, não é casa de oração. Você quer ver quando o fogo está no altar? É quando ele é direcionado pela palavra. Aqui não é um circo onde você vai fazer o show. Aqui é um lugar de adoração. Onde você vai buscar a face de Deus. Onde você vai se derramar diante de Deus. Qual o problema? Que você não entendeu que Deus quer que você viva no Espírito. Ande no Espírito. Irmão, quando você anda no Espírito, algo sobrenatural acontece. Levante a tua mão que eu vou começar profetizando. Vai ter pessoas aqui que vão ser cheias do Espírito. Cheias. Porque elas estão aprendendo a se separar do mundo. Olha aqui para mim. A primeira coisa que você precisa entender. Você está na carne ou está no Espírito? Se está na carne, nasce de novo. Eu fiquei triste, porque eu vi uma pessoa solando uma música mundana em cima do altar da igreja. E eu falei, se o instrumento é santo, se é instrumento da igreja, não se toca dentro de altar. Agora, se você está lá no mundo, o instrumento é teu, você faz o que você quiser com ele. Mas as coisas do altar são do altar. Vou repetir, o que está no altar é do altar. Aí você olha, o vento sopra onde quer. Aqui os estudiosos vão fazer alusão de um vale de ossos secos. Por quê? Porque ali estava morto. Mas quando veio o vento, trouxe o quê? Vida. Vou repetir. O vento vai soprar em alguém da tua casa hoje. O vento, eu vou repetir. O vento vai soprar trazendo vida. Vida. Está vindo vida de Deus aí. Está vindo vida de Deus. Quando você olha para Ezequiel 37, o mesmo vento que vem ali, vem em Atos 2. Vento do Espírito. Você quer um avivamento do Espírito Santo? Então você já começou com o teu culto em casa, né? Você já começou com a tua busca em casa, né?
Porque não é o pregador que faz, não é a gente que ministra. É você que já vem se alimentando do teu dia todinho. Acordou de manhã, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, não dá para viver sem ti. Espírito Santo, eu não sei respirar sem você. Aí chega de noite. Porque quando você tem intimidade, ele vem. Quando você não tem intimidade, ele não vem. Quando você tem intimidade, ele chega. Quando você não tem, ele não chega. Quando você tem, ele aparece. Quando você não tem, ele não aparece. Chega de culto vazio. Está na hora de mostrarmos quem somos diante de Deus. Não, eu vou repetir aquilo que está escrito em Atos 2. Foram todos cheios do Espírito Santo. Foram todos cheios do Espírito. Você pode começar a falar em línguas aí. Do teu lugar, olha a Ele.